Mosqueira indicado para ser o presidente. Senhor Silvado. Senhor Silvado. Os irmãos que são favoráveis à eleição do pastor Pascoal para a presidência desse conselho se manifestem dizendo sim. Sim. Eu gostaria de convidar o pastor Pascoal para que viesse aqui à frente e desse andamento então aos trabalhos desta manhã. Eu queria agradecer a presença maciça de tantos colegas aqui, né, atendendo essa convocação e nessa expressão de cooperação denominacional tão preciosa, né? Tempo que os pastores é um tempo tão atribulado em tantas coisas, especialmente uma semana que tem um feriado, sempre tem uma atividade, uma coisa, e eu queria agradecer muito a presença dos irmãos. Queria também me desculpar com a direção da ordem, porque nós tivemos alguns atropelos aqui por nossa culpa, por não ficarmos atentos às mudanças que aconteceram no começo desse ano na Convenção Batista Brasileira com relação à ordenação, porque houve uma unificação de processos em todo o Brasil. E aí então nós emitimos um primeiro pedido, né, fora de prazo, né? E aí então muito carinhosamente recebemos a ajuda dos irmãos nos orientando como deveríamos fazer, e então reformulamos o pedido, né, em consenso com o pastor Silvado também, que cometemos o erro juntos, eu creio, né? Aí botei você na fria aqui, mas queríamos acertar. Então eu queria pedir perdão aos irmãos, aí não foi qualquer outra ingerência a não ser a novidade das coisas, e a gente às vezes fica meio desatento, vai ficando velho, vai ficando meio desatento. Mas, pastor, eu quero agradecer a humildade dos irmãos, inclusive, aqui, né? Que nada. Eu quero agradecer isso, né? Que isso para nós é significativo. Não, eu peço perdão porque a gente realmente cometeu um erro, né? E eu percebi carinhosamente puxando a orelha, né, do nosso pessoal aqui, a gente entendeu que eles tinham razão e precisávamos acertar. Vamos então continuar, né, nesse processo, depois dessa rasgação de seda toda, né? Então, vamos no nosso processo aqui, né? Eleger, vamos lá, pensar aqui agora, vamos ter que ter um secretário do conselho, não é isso? Depois o examinador se vai ser geral ou não. Então vamos aguardar uma indicação para o secretário do conselho. Ivaldo Té. Ivaldo Té. Eu vou declinar em favor do pastor Silmar, de uma forma me atribular de construção lá. Mas hoje não vai ter certo. Você está declinando e indicando? Certeza? Pastor Silmar aceita a indicação? Que bom. Então, há mais algum indicado? Então, os que favorecem o pastor Silmar como secretário do conselho, levante uma de suas mãos, por gentileza. Muito obrigado. Não há contrários, né? Então, ok. Vamos então agora consultar os irmãos se querem ter examinadores por áreas, né? Ou se desejam ter um só examinador. É uma consulta. Proposto um só. Apoiado? Alguém quer discutir? Os favoráveis digam sim. Sim. Os contrários não há contrários. Então agora está aberto para indicação de nomes para examinador. Pastor Jaziel. Pastor Jaziel está sendo indicado, está sendo apoiado. Alguém mais quer indicar? Os que favorecem a indicação do pastor Jaziel, levante uma de suas mãos, por gentileza. Muito obrigado. Contrários? Não há contrários. Então, antes de passar a palavra ao examinador, eu vou pedir que a gente, Silvado, venha aqui um pouquinho, Silvado. A gente vai apresentar 4 irmãos do Bartolomeu. Pode ser assim? E primeiro, vem para cá. Aí a gente faz juntos, né? Eu sei, eu vou chamar. Só vou fazer a apresentação e aí a gente chama aqui o parecer da comissão prévia, né? Bartolomeu foi seminarista aqui na nossa igreja, trabalhou conosco durante alguns anos na congregação de Vila Sandra, junto com o pastor José Carlos, que está lá, né? E no final do ano passado, então, começou um processo
de transição e mudança, né? Buscando o ministério dele, né? E bom menino, gente boa, foi meu aluno no seminário, foi minha ovelha aqui, trabalhador, gente boa mesmo, fico feliz de recomendar. E aí ele caiu na graça da igreja do Bacaxeri e do pastor Silvado. Conheci Bartolomeu no seminário, na faculdade teológica, dando aula para ele, e no último ano do TCC dele eu fui orientador, então nós tivemos um contato mais próximo, mais pessoal, e foi justamente nessa fase em que, terminando o curso, ele começou a olhar em volta. A primeira igreja ofereceu várias opções de ministério, nós oramos juntos sobre isso, e o coração dele não se identificou com nenhuma delas, né? E coincidiu nessa época da nossa congregação da Igreja Esperança Viva, ali na Vila Zumbi. O pastor saiu, eu mencionei para ele, eu disse, conversa com o pessoal lá da primeira igreja, conversa com sua esposa, quem sabe você pode aparecer lá para ver se é alguma coisa de Deus. E foi interessante que, aproveitando as férias dele, ele foi um domingo lá. O pastor Calixto não é bobo, já colocou ele para pregar naquele domingo, e parece que o coração da família foi ali para a Vila Zumbi. As pessoas se identificaram muito com o casal, com a família, e tem um caso de amor acontecendo ali com aquela igreja. Tem sido uma experiência muito boa ver o Bartolomeu se integrando, a esposa também, o coração deles é muito voltado para a obra, um coração muito sincero. Isso tem sido abençoador para aquelas pessoas e para a igreja mãe também. O pessoal na sede que tem entrado em contato com a família tem sido muito abençoado. Por isso que eu estou com alegria venho hoje aqui recomendando que ele seja ordenado e que ele esteja integrando o grupo de pastores aqui do Capital. Bom, depois de feita essa apresentação, eu gostaria de ouvir o relatório, né, da comissão que fez a análise prévia, né, dos documentos do candidato. Por favor. Irmãos, o parecer da Comissão de Acompanhamento e Filiação diz assim: conforme o regimento interno da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, votado e aprovado em janeiro do ano de 2008, informamos que a Seção Paraná, Subseção Grande Curitiba, através da Subcomissão Regional de Acompanhamento e Filiação, que examinou toda a documentação exigida, emitiu dia 26 de março de 2008, parecer favorável ao concílio de exame do candidato Bartolomeu Carreiro Souza, atendendo ao pedido da primeira Igreja Batista de Curitiba. Fizeram parte dessa comissão os pastores Elias Silva Barbosa, relator estadual, pastor Amaro Martins Neto, pastor Antônio Esquina Barreira, pastor Daniel Fábio Alves de Carvalho, pastor Gentil Tomás de Souza, pastor Livaldo Pereira Débio, e em nome dessa comissão, o pastor Silmar Agostinho Finado, subrelator regional, assino este parecer e passo ao secretário que segue deste conselho de exame para que seja então dado o prosseguimento deste processo. Amém? Passo a palavra ao pastor. Diante dessa recomendação prévia, né, nós estamos aqui convocados para esse conselho. Queria convidar o pastor Jaziel, então, para vir aqui à frente e nos conduzir da maneira que ele achar mais conveniente, né? Nós temos aqui alguns microfones, não sei se vão querer ficar sentados ou em pé, então fiquem à vontade. Haveria algum inconveniente de estarmos assentados? Não? Assim ele pode ficar mais tranquilo, senão em pé, eu e ele podemos começar a atender. E poderíamos até dar a desculpa que é o frio, né? Três cadeiras. Seria de 3 cadeiras para o Bartolomeu ficar um pouquinho mais alto. Muito bem. É um privilégio estar aqui, Bartolomeu, depois de conhecê-lo e aprendermos juntos aos pés de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Passamos juntos ali algumas disciplinas, algumas matérias.
e sou testemunha da sua fidelidade a Deus, da sua honestidade e de todo o processo acadêmico que você traçou ali. E também na questão prática, os estágios e onde você trabalhou, sempre deu bom testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas agora nós estamos aqui para conversarmos algumas questões em nível teológico, em nível eclesiástico. Queria que você ficasse bem tranquilo, porque eles não são anjos coisa nenhuma, são homens como qualquer um de nós, né? Então não há nenhum perigo, nenhum problema, não estou vendo ninguém com asas, né? Sinta-se como se estivesse lá na sua congregação, na Vila Sandra ou na Vila Zumbi, tá? E responda conforme aquilo que você sabe, aquilo que você preparou, aquilo que você estudou, tá bom? Então, Bartolomeu, o que significa seu nome? Filho de Ptolomeu, é um nome aramaico e também tem uma tradução, aquele que suspende as águas. Isso, muito bem. E você está acompanhado de esposa e filhos, é isso? Poderia apresentar para nós, para mim? Minha esposa, por gentileza, se coloca em pé, Derlei, fiel companheira no ministério, minhas duas filhas, Bianca, de 13 anos, e a Sara, de 9 anos. São as minhas riquezas, eu sou minoria lá em casa, tenho que ficar quietinho. 3 mulheres lá, elas mandam. Você confirma que ama a sua esposa e a sua família? Sim, sem dúvida alguma. Então vamos continuar. Gostaríamos de ouvir, em primeiro lugar, sobre a sua experiência de conversão e chamada. Como você entendeu a sua conversão, como ela se procedeu e como você se sentiu chamado para o ministério específico do pastorado. Desde os 8 anos de idade eu tive contato com o Evangelho através de um irmão meu. Nós morávamos em São Paulo, exatamente em Ferraz de Vasconcelos. E esse irmão meu, ele era presbítero na Igreja Assembleia de Deus. Então ele saía muito para pregar, para cantar. E eu acompanhava naquela época, na minha infância. E desde então o Evangelho foi plantado no meu coração. 17 anos foi quando de fato aconteceu a minha conversão. Eu fui convidado para participar em um culto próximo da minha casa, uma igreja muito simples. E após a mensagem, o pastor, me lembro do nome dele até hoje, pastor Wilson, um senhor humilde, era um senhor de cor, negro. E ele fez um apelo de uma forma muito envolvente. Deus usou ele naquela noite para tocar no meu coração. Foi algo assim muito forte, porque eu saí do lugar onde eu estava sentado praticamente sem perceber. Quando eu me deparei, eu já estava diante do púlpito, chorando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então foi uma conversão de fato genuína, ao meu entender, do que realmente foi muito forte para mim. Desde então, Deus tem me segurado e tem sustentado a minha vida pela sua graça. Após esse tempo, eu retornei para o Paraná, sou paranaense, retornei aqui para Curitiba com 19 anos. E ao chegar aqui, em 8 meses, namorei, noivei, casei com a minha esposa, que Deus tem me dado, tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. E eu comecei a trabalhar aqui também, na Igreja Assembleia de Deus. E fui diácono, aos 25 anos também cheguei ao presbitério, fui auxiliar do pastor Nicolau Kissinuk. O pastor Carlos conhece ele, hoje mora em frente à casa desse pastor. Teve na minha formatura também, uma bênção, aprendi muito com ele. Mas Deus começou a incomodar o meu coração, no sentido de querer aprender mais, de saber mais. E então eu comecei a sentir a necessidade de buscar uma preparação teológica para desenvolver o meu ministério com mais eficiência. Nesse tempo eu trabalhava em 2 empregos e eu tinha uma consciência muito clara que se eu fosse para o seminário eu teria que abandonar o emprego da noite, que me garantia até uma renda maior, e eu teria que abrir mão de algumas coisas para de fato entrar na faculdade, né? Sendo assim, eu vendi um terreno que eu tinha na época em Pinhais para poder bancar os meus estudos no primeiro ano
porque eu tinha recém-chegado a PIB, Deus tinha me conduzido para cá, devido à mudança de endereço, não morava mais no Aura, mas morava em Campo Comprido. Ficou bem distante, eu saí de lá numa boa com o pastor, e já estava inserido aqui na PIB, ajudando o pastor Edson na área da integração, e eu vendi esse terreno meu para dar sequência aos meus estudos, mas só com o trabalho de dia, né, as coisas ficaram tanto difíceis, porque a gente tinha já um orçamento mensal, estava pagando um apartamento que eu moro ainda hoje em Campo Comprido, e Deus foi tão tremendo, porque no segundo ano, o pastor Antônio Lopes, ministro de Missões e Evangelismo dessa igreja, me ofereceu 50% da bolsa, e eu entendi que era de Deus, porque eu já não estava tendo mais as reservas para pagar o seminário. Após 6 meses, estando aqui com esse recurso, o pastor José Carlos também foi um instrumento de Deus, me convidou para ir para Vila Sandra, para ajudá-lo no trabalho de adoração em artes e auxiliá-lo também em algumas tarefas afins. Aí ele conseguiu com o pastor Antônio também o outro 50%, e eu fiquei com a minha faculdade integral paga pela PIB. Foi todo um mover de Deus, porque o dinheiro foi acabando, Deus foi mandando exatamente o que precisava, sem precisar pedir para ninguém. E foi muito bom isso para mim, Deus confirmando cada passo do meu chamado. Fiquei 1 ano com o pastor José Carlos, trabalhando secular na biblioteca pública e também ajudando ele. E depois, nos últimos 2 anos, ele desafiou a igreja a me chamar para o tempo integral. A igreja estava crescendo, estava uma bênção. E assim a igreja comprou a ideia e eles me sustentaram fielmente os últimos 2 anos do seminário ali com ministério integral. E desta forma as coisas foram concorrendo e Deus foi confirmando cada passo. Agora no finalzinho do seminário, eu tinha já, antes de terminar, em novembro, eu tinha recebido 4 convites. Deus foi muito bom, foi muito generoso comigo. Tive convites para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, mas as coisas foram, o crivo de Deus natural foi acontecendo e as coisas não foram confirmadas. Eu gostaria de destacar apenas o 4º convite, que foi aqui da primeira igreja, de uma forma muito carinhosa. Eles me enviaram para a Império, pastor Pascoal, a primeira igreja, estão investindo pesado no Sudoeste, fazendo um bom trabalho lá. Estive com a minha família para conhecer uma igreja pequena, que estava precisando de um start maior. E ao chegar naquela cidade, uma família me recebeu muito bem, mas o coração não abriu, as coisas não aconteceram. E não era só a questão do próprio pastorado, ali também tinha uma possibilidade de assumir a presidência da Associação do Sudoeste. Muitas coisas interessantes. Era realmente um convite tentador, por assim dizer. Mas eu disse para minha esposa, a gente não vai só porque tem muitas vantagens, eu entendo que ministério não é emprego. E ela também disse, Deus também não falou no meu coração. A minha filha Bianca, que é meu pai, também não me senti bem aqui. Só a Sara com 9 anos se gostou, porque na casa que ela ficou hospedada tinha uma casinha de boneca lá. E ela ficou brincando com a menininha lá, não é aqui, pai, tem uma casinha de boneca para eu brincar aqui. Mas aí nós voltamos para cá, pedimos uma confirmação e Deus disse não para nós. E nós falamos com a nossa liderança aqui, eles entenderam, e foi nesse processo de acerto de monografia, final do curso, o pastor Sulado nos fez o convite, como ele já mencionou, e as coisas aconteceram naturalmente. Estivemos visitando a Vila Zumbi, e no primeiro dia que eu preguei lá pela manhã, preguei Gênesis 1, de 1 a 3, o sermão foi Deus transforma o caos em beleza, e ali eu estava passando por um processo de muitas crises também, porque eu estava precisando de uma confirmação de Deus. Falei, Deus, estou chegando ao fim, e tantos convites, o Senhor não confirma nenhum no meu coração, na minha mente, o que eu vou fazer agora? E ali, aquele sermão foi para a igreja, mas foi para a minha vida também. E as coisas aconteceram naturalmente, meu coração abriu, da minha família, e o processo foi natural, e a coisa aconteceu. Nós estamos lá quase 3 meses já como missionário naquela igreja. Esse livro que você tem em suas mãos, ou na sua mão esquerda, o que ele significa para você? O que é isso? Esse livro é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. E ela dá testemunho de si mesma e explica a si mesma. A Palavra de Deus é tremenda porque ela transforma as nossas vidas. Eu posso dizer isso porque ela transformou a minha
tenho essa experiência muito particular através desse livro. E eu tenho certeza que cada um que está aqui nesta manhã também tem experimentado isso. E nós podemos ver em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para nos corrigir, nos instruir em justiça. Verso 17 diz para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. 2 Pedro 20:21 também nos afirma, sabendo primeiramente que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio dessa forma. Você falou que homens santos falaram inspirados. O que é inspiração? Inspiração é o superentender de Deus sobre os autores humanos, que usando as suas próprias personalidades, eles pudessem compor e registrar sem erro a palavra de Deus nos manuscritos originais. E qual a diferença entre inspiração e revelação? Revelação é o ato de Deus manifestar a si mesmo e a sua mensagem ao homem. E como ele se manifesta ao homem? De que maneiras? Ele se manifesta, eu entendo que Deus se revela de duas formas. Existe a revelação geral e a especial. Na revelação geral, Deus ele se manifesta através da natureza, da história, da personalidade humana. Nós podemos ver o texto de Romanos 1:19-20, que diz que Deus criou todas as coisas, e ele vai também afirmar que todos nós, seres humanos, nós somos indesculpáveis, porque Deus tem se revelado a nós. Nós temos também em Salmo 19, que começa dizendo que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia faz declaração no outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, sem fala, sem linguagem, e ouvem as suas vozes. E na revelação especial, eu entendo que é a auto-manifestação de Deus por meio dos profetas, por meio do Filho e das Escrituras. Hebreus 1:1, a palavra do Senhor nos diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, hoje fala-nos através do Filho. E quem é Deus para você? Na verdade, eu tenho plena convicção que eu sou criação de Deus. E eu, sendo criação de Deus, eu não tenho condições de definir o meu Criador. Eu gosto muito de uma definição, você dizer um conceito, né, que define Deus. Eu creio que o ser humano não consegue. De um conceito de um teólogo sistemático que foi professor no Seminário do Sul, em Rio de Janeiro. Seu nome foi Langston. E ele disse que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Eu gosto dessa definição porque eu consigo enxergar alguns textos dentro dela. Quando ele diz que Deus é espírito pessoal, eu consigo ver que ele está citando João 4:24, que diz que Deus é espírito. Quando ele diz que Deus é perfeitamente bom, ele está citando o Salmo 118, que vai dizer na sua totalidade que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando ele diz que em santo amor cria, eu entendo que ele está citando Gênesis 1:2, que diz que em princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. E quando a gente vai para o hebraico, a gente vê essa expressão sem forma e vazia, ela é muito forte. Tohu vabohu, é caos total. E eu entendo que somente alguém que ama de verdade pode criar do nada, do caos, o cosmos, que é o mundo, a beleza. Quando ele diz que dirige e sustenta tudo, eu entendo que ele está citando Hebreus 1:3. Deus criou todas as coisas e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Você poderia mencionar e explicar em rápidas palavras alguns dos atributos da divindade? Os atributos naturais de Deus são autoexistência, eternidade, imutabilidade, imensidade, onipresença, onisciência, onipotência e unidade. São os atributos naturais de Deus.
nós também temos os atributos morais de Deus, que é santidade, justiça, verdade e bondade, seriam os morais. A priori, os teus naturais. Quanto à santidade de Deus, eu entendo que Deus, ele é distinto de suas criaturas. Obrigado. Ele está em um nível completamente diferente do nosso. Levítico 11:44 vai dizer que Deus é santo. Eu gosto muito da passagem também de Isaías 6:3, quando os serafins, os anjos de Deus, clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos nesse texto um superlativo hebraico, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, e nós entendemos, estudando hebraico, que esse superlativo só pode ser atribuído a uma divindade, no caso, o nosso Deus. Quanto à justiça de Deus, nós percebemos que não há injustiça nas obras de Deus. Salmo 89:14 vai dizer que justiça e juízo são a base do trono do nosso Deus. Quanto à bondade, nós entendemos que leva o amor, leva a graça e leva a misericórdia de Deus. Nós podemos ver o Salmo 118, já mencionei, Salmo 107, verso 5, vai expressar isso claramente. E quanto à verdade, Deus é verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz e diz. Salmo 25:10 diz que os caminhos do Senhor são verdade e justiça. Perguntar sobre a onipotência. Quando se fala na onipotência de Deus, quer dizer que Ele pode fazer todas as coisas? Exceto ir contra a sua própria vontade, conforme Mateus, se me falha a memória, 16:18. Há um texto que diz sobre isso, claramente. E a Trindade, como é que você entende? Se é que entende. Não é tarefa fácil, né? Mas a Trindade, ela é um termo que tem de fato uma grande confusão na compreensão. Muitos advogam que é o mesmo que triteísmo, e não é. Triteísmo é a crença em 3 deuses. Na verdade, a Trindade não é um termo que exista na palavra de Deus, por isso que há tantas confusões. O primeiro a trabalhar com o termo Trindade foi Orígenes e Tertuliano, no ano 220, 2 grandes pais da igreja cristã. Eles começaram a trabalhar a questão da Trindade devido às heresias que estavam entrando no seio da igreja. Teve também o Concílio de Nicéia, que foi muito bom para definir a Trindade, no ano 325, devido às heresias que estavam fortemente lutando para entrar na igreja cristã, e em especial os do partido de Ário, os arianos, que queriam dizer que Jesus Cristo não era Deus, o Espírito Santo não era divino. Mas a Trindade só ficou de fato clara no Concílio de Constantinopla, no ano 381. E para nós, os cristãos, a Trindade é a crença em um único Deus em essência, existente eternamente, manifestado em 3 pessoas distintas e coiguais: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sobre Jesus? Quem é Ele? Qual é a sua natureza? Jesus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Deus. Nós vamos ver isso claramente no Evangelho de João 10:30, quando Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia que Jesus Cristo é divino. Em João 1:1-3 também, o texto é claro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Meu Salvador, Ele é tudo para mim, Jesus. E homem, Ele é homem também? Sim, Jesus, quando esteve aqui na Terra, Ele teve também uma natureza 100% humana e 100% divina. Com relação à natureza humana de Jesus, nós vamos perceber claramente através de vários textos das Escrituras, em especial Mateus 4, 2 e 3, quando Ele jejuou 40 dias e 40 noites, diz o texto que Ele teve fome, uma característica humana. Em João 4, 6 e 7, com a mulher samaritana, no poço de Jacó,
Diz o texto que ele estava cansado do caminho e teve sede, né? Outras características humanas. E aí, diante do túmulo de Lázaro, em João 11:35, diz o texto, os menores versículos da Bíblia, que Jesus chorou. Então prova também a sua natureza humana. E quais seriam os seus ofícios? Profeta, sacerdote e rei. Pode descrever em síntese cada um deles? Sim. Como profeta, ele revelou a mensagem de Deus para toda a humanidade, conforme Hebreus 1:1. Como sacerdote, ele se sacrificou por nós, conforme 1 João 2:1 e 2, que ele é o nosso advogado e a propiciação pelos nossos pecados. E conforme rei, como rei o melhor, ele reina conforme Mateus 28:18, que é dado todo o poder nos céus e na terra. Qual foi a obra de Cristo aqui neste mundo? O que ele veio fazer? Ele veio salvar a humanidade, a obra redentora. Veio se entregar pela humanidade que estava perdida. Diz a palavra de Deus em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veio salvar a humanidade. E o que é salvação, então? Salvação eu consigo entender salvação da seguinte forma: é o livramento do pecado e suas consequências. E ela acontece em 3 estágios. Nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos da presença do pecado e seremos salvos da escravidão do pecado. O que é regeneração? Regeneração é um ato de Deus na vida do homem que vai conformando esta pessoa à imagem de Cristo. Nós percebemos através do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Entendo a regeneração assim. Também tem o texto de João 3, 3-7, a passagem de Nicodemos com Jesus ali fala especificamente sobre a regeneração. Quando Jesus pede para que Nicodemos nasça de novo, que era necessário que ele nascesse de novo. Conversão. Conversão, eu entendo que é os 180 graus. Eu estou indo numa direção contrária à vontade de Deus e eu faço o retorno e volto em direção a Deus em seguir a sua palavra. Mateus 18:3 nos afirma que o próprio Jesus dizendo que aquele que não se converter como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Na verdade, a palavra grega metanoia também dá essa conotação junto com conversão, que é também o ato de voltar-se à prática do pecado e seguir em direção a Deus, a fazer a vontade do Senhor. Envolve a nossa emoção, a nossa vontade. A gente sente o pecado, vê Deus como aquele que exige retidão, santidade, e agora a gente quer obedecer a Deus quando somos de fato arrependidos. Fé salvadora. A fé é uma convicção, uma segurança produzida pelo Espírito Santo de Deus na vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Gosto muito quando Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé é aumentada mediante o estudo da Bíblia, da palavra de Deus também. Justificação. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador perdoado e restaurado ao favor divino. Santificação. Santificação é um processo contínuo do Espírito Santo na vida do crente. 1 Tessalonicenses 4:7 nos afirma que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 também nos afirma que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo,
e todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificação. Glorificação só acontecerá, de fato, quando nós adentrarmos nas mansões celestiais. Será o fechamento de toda a obra de Cristo nas nossas vidas durante aqui na terra. Texto de 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz que nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares, corpo glorificado. Então você acredita que Jesus vai voltar? Sim. Como que será a sua volta? A volta de Jesus, ela será exterior, visível e gloriosa. Eu creio desta forma. E quando ele vai voltar? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Muitos advogam datas e firmam datas, mas nunca aconteceu e nunca vai acontecer, porque a palavra de Deus declara que diz que somente o Senhor nosso Deus sabe de fato a hora. Quando Jesus estava aqui na terra, ainda também com a natureza humana, ele disse que somente o Pai, mas agora, assumindo a sua posição novamente, juntamente com Deus, somente a Trindade Santa que sabe a volta de Cristo. Você acredita que o crente, quando ele dorme, falece, para onde que ele vai? Purgatório? Não. O purgatório, ele não existe. Na verdade, essa doutrina católica do purgatório, ela foi desenvolvida pelo Papa Gregório no ano 590. E não há base bíblica para nós fundamentarmos essa doutrina. Na verdade, a palavra purgatório vem do latim purgare, quer dizer purificar. Nós não cremos que exista um local após a morte para se purificar. A pessoa vai para o céu se aceita Jesus ainda nessa vida, depois na outra vida não tem mais como. Será condenada se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, depois de morto, ele está onde? Jesus Cristo disse para um dos ladrões que estava do lado dele na cruz, que o aceitou ali antes da morte, que estaria no paraíso, lugar de descanso, aguardando o julgamento final. O que é o julgamento final? O julgamento final é um evento escatológico relacionado com a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, nós temos ali o texto clássico que vai dar os pormenores de como isso acontecerá. Jesus voltará para julgar a humanidade, todos comparecerão diante dele, e sendo assim, haverá a separação dos salvos e daqueles que não aceitaram a Cristo. Qual é o destino daqueles que não aceitaram a Cristo? A Bíblia é clara em Mateus 25, do 31 ao 46, vai afirmar que os injustos irão para o inferno e os justos irão para o céu, livre da condenação por terem aceitado a Cristo, conforme Mateus 25, 46b. E esse inferno dura quanto tempo? Entendemos através da Bíblia que é eternamente. Você já ouviu falar nas correntes existentes a respeito do milênio? Sim. Poderia explicar um pouquinho? Tem a pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Na verdade, é um outro assunto também, que não é fácil de chegar a um consenso, mas, em poucas palavras, os pré-milenistas, eles se dividem em dois momentos, o momento histórico e o dispensacionalista. O dispensacionalista, eles creem que a igreja é um parênteses criado por Deus após os judeus terem rejeitado o evangelho. E acontece muitas coisas dentro desse pensamento pré-milenista que eu até acho interessante, mas não concordo com tudo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção também dentro desse pensamento é que, com relação ao arrebatamento e à tribulação, terá também três momentos. Os pré-tribulacionistas, que creem que isso acontecerá antes,
o meso-tribulacionista, quer dizer, no meio, e o pós-tribulacionista, que acontecerá depois. Mas o fechamento também haverá o julgamento, céu e inferno, né? Céu para os justos, inferno para os injustos. Quem acredita na linha pós-milenista, ela não vê o milênio como de forma literal. Eles acreditam que nesse tempo de pós-milênio haverá uma conversão em massa de pessoas, inclusive dos judeus, e que Cristo reinará aqui na terra com o seu povo, e após este momento então acontecerá o julgamento final também, céu e inferno. E o amilenista também não vê o milênio de forma literal, e tem algumas discrepâncias a respeito do pós, porque eles acreditam que vai acontecer em etapas. Eles acreditam que isso já está acontecendo desde a primeira e segunda vinda de Cristo, já está acontecendo o milênio. Satanás, na concepção deles, já foi preso na primeira vinda de Cristo, mas no final também o fechamento é o mesmo. Há o juízo, condenação para os injustos e salvação para os justos. Eu gosto muito de uma explicação que eu tive no seminário dos nossos professores. Ele diz que qualquer uma dessas linhas não compromete a nossa salvação, porque nós temos pessoas nas nossas igrejas que são pré, pós e amilenista, e isso não vai interferir na salvação de ninguém. Eu gosto de Eclesiastes 12:13, que nos diz que de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo mundo. Então eu penso que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, independente se é pré, se é pós ou amilenista, nós vamos subir juntos para o céu, e nós não podemos perder tempo com coisas que não levam a nada. Gostei dessa última, Com relação ao Espírito Santo agora. O que é uma força, magnetismo? Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele vai nos afirmar em Romanos 8:18, Romanos 8:26, João 14:26, João 15:26, que Ele é conselheiro, Ele é amigo, Ele é guia, Ele é ajudador, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a sua principal tarefa hoje, conforme João 16:8, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você falou que foi da Assembleia, então você já foi batizado no Espírito Santo? No ato da conversão. A palavra de Deus é clara, e ela nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, conforme Efésios 1:13, diz que após crermos na mensagem do Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que aceita Cristo verdadeiramente já recebe o Espírito Santo na hora da conversão. E a diferença entre receber o Espírito Santo, ser batizado nele, e a plenitude do Espírito? Sim. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo e já é batizado no ato da conversão. Com relação a ser cheio do Espírito Santo, é uma busca contínua. Efésios 5:18, texto claro: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós entendemos que tem que ser essa busca contínua, né? O verbo ali está presente no grego, indicando, imperativo, indicando que nós devemos de estar sempre buscando a Deus para sermos cheios do Espírito Santo. O que você crê a respeito dos dons espirituais? Eu acredito que os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, são capacitações do próprio Espírito para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Em Efésios 4:18, a palavra do Senhor nos diz que isso acontece querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só não é 18, é 13, mas não tem problema. 4:13, isso. Obrigado.
Espírito? O Espírito é perceptível na vida daquelas pessoas que têm uma vida coerente com a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas não vivem uma vida em conformidade com a palavra de Deus e você não vê o fruto do Espírito Santo na vida dela. Eu entendo que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai dar evidência natural através desse fruto maravilhoso do Espírito Santo em nós. Vamos entrar um pouco na área eclesiológica, porque está tão gostoso, mas nós temos outras coisas para fazer depois. E vamos entrar na parte eclesiológica. O que é igreja para você? Igreja, uma palavra também que vem do grego, eclesia, quer dizer reunião, assembleia. O sentido etimológico é chamar para fora. Jesus foi o primeiro a usar esse termo quando ele estava pregando o Evangelho a um grupo de pessoas que se reunia em torno dele. Mas nós percebemos também que a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado local para adorar a Deus. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 3,16 e 2 Coríntios 6,16 que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus também habita em nós como igreja. São figuras da igreja. Qual é a missão da igreja? Adoração, evangelização, edificação própria e serviço social. Também é importante para a igreja. O que é uma igreja batista? A Igreja Batista ela tem algumas características distintas de outras igrejas. Começa pela forma de governo, a separação entre igreja e Estado, a Bíblia comum, a regra de fé e prática, batismo, nós cremos que tem que ser por imersão, ceia como memorial e o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós cremos assim. Quantos sacramentos existem na igreja batista? Não existe nenhum sacramento. O que existe então? Ordenança. Qual é a diferença de ambos? O sacramento é algo que eu tenho que fazer para receber a graça de Deus. Mas a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não temos como fazer nada para merecer ou pagar a graça de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. E ordenança é tudo aquilo que Deus já nos deixou através da sua palavra, em especial para nós como batismo e ceia. O que é transubstanciação? Transubstanciação é a ideia de que os elementos da ceia, o pão e o vinho, após o ministro consagrar, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Lutero, mesmo após ele ter já se convertido de fato, ministrando a ceia, gosto muito de uma passagem do livro que eu li, Teologia dos Reformadores, de George Timothy. Ele estava ministrando a ceia no início do seu ministério e ele, por um acidente, derrubou um pouco de vinho no chão. Ele ficou muito preocupado porque ele cria na transubstanciação e ele entendia que além do sangue de Cristo no chão, Lutero vai lamber como um cão aquele vinho no chão na hora da ministração, porque era o sangue de Cristo que estava lá. Então essa é a ideia mesmo de corpo e sangue de Cristo, literalmente, a transubstanciação. E se cair na sua igreja, você vai lamber também? Não, senhor. Na minha igreja não. E por que não? Porque para nós a ceia é um memorial, conforme 1 Coríntios 11, bem claro, 23 a 32, aí diz o texto, fazer isso em memória de mim. Existem algumas formas de ministrarmos a ceia em uma igreja batista. Qual será a sua prática? Você conhece as diferentes formas? Sim, eu advogo a ceia livre, sendo que a pessoa, sendo de uma denominação evangélica, não aceita, sendo batizado nas águas, eu não tenho nenhuma dificuldade em compartilhar a ceia com esse meu irmão, porque a ceia do Senhor é do pastor. Isso para todo mundo, para seitas? Não ouvi direito. Não, para seitas não, uma denominação evangélica, não Então, seita. O que é seita? Seita é um grupo de pessoas que defendem ideias heréticas contrárias à palavra de Deus.
Do batismo, lava pecados? Não. O batismo é um testemunho público e o simbolismo dele é de sepultamento. Em Romanos 6,4 nós temos a referência clara de sepultamento. Nós percebemos claramente que o batismo ele tem essa conotação. Eu aceitei Jesus, agora eu quero dar meu testemunho público, que eu quero segui-lo, ser seu servo, ser seu discípulo. Então eu estou morrendo para o mundo e renascendo uma nova vida para seguir Jesus. Quem é que pode e deve ser batizado? Todo aquele que já é salvo em Jesus Cristo e fez uma pública profissão de fé e foi bem discipulado, esse pode ser batizado. Mas aí você está excluindo os recém-nascidos? A Bíblia vai nos dizer que o batismo é para quando a pessoa tem consciência, o batismo é para arrependimento. O recém-nascido ainda não tem consciência do seu pecado. Em nome de quem se batiza? Conforme Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que alguém pode ingressar, se tornar membro em uma igreja batista? Através do batismo, o batismo é a porta de entrada, através de reconciliação, transferência e aclamação. E como que uma pessoa deixa de ser membro de uma igreja batista? Óbito, transferência, desligamento, tanto da igreja, se essa pessoa não está cumprindo os preceitos éticos e morais e espiritual, ou a própria pessoa também pode pedir o seu desligamento, se ela assim desejar. Já que você tocou num ponto de disciplina, como que você vai aplicar a disciplina na sua igreja? Qual é a sua visão sobre ela? Tem a disciplina formativa que é de ensino. Nós vamos trabalhar dentro dessa questão de ensinar a pessoa se ela realmente não tem entendimento por que está fazendo aquele ato errado. Chamar para conversar, o diálogo, eu acredito que é o melhor caminho. Mas se não houver condições de diálogo, se a pessoa não quiser ser ensinada, não tiver um caráter ensinado, com mais testemunhas da igreja local apoiando, eu acredito que a única forma então é pedir desligamento dessa pessoa. Ter uma exclusão, eu acredito que não é muito sábio usar hoje, devido a uma nova lei, que nós não podemos excluir ninguém de nenhum grupo. Então, se a pessoa puder fazer uma cartinha, fica muito melhor para não comprometer nem a igreja, nem o pastor. Agora deu branco, você não me ajudou. Depois de tanto texto bíblico, como que funciona a denominação batista? A forma do nosso governo é congregacional, democracia e autonomia. Sim, mas os nossos órgãos denominacionais, quais são eles? Nós temos a junta de missões mundiais, nacionais, depois nossas convenções, associações, se a gente tem que estar envolvido nessa causa, engajados, através da cooperação, da ajuda mútua, das parcerias, para que isso continue mais avante ainda no trabalho de missões e evangelização. Você conhece o código de ética dos pastores batistas? Sim, já li na faculdade, fui mais uma vez antes de conselho. Está disposto a seguir aquelas orientações que estão naquele código de ética? Sim. Se um dia o irmão mudar de ideia e, por exemplo, se assembleiar novamente ou doutrinariamente o irmão não comungar mais conosco, o que o irmão vai fazer? Se isso chegar a acontecer, e creio que não vai, a atitude mais correta de um homem, dependente se ele é de Deus ou não, mas se ele tem caráter, ele tem que honrar com a palavra dele. Eu me desligaria e pediria o meu desligamento. Você já ouviu falar da teologia da libertação? Já ouvi.
O que é isso? Essa teologia, na verdade, ela já caiu em desuso. Ela vê o cativeiro do Egito como os governos opressores de hoje, como, por exemplo, o Movimento Sem Terra. E um dos maiores defensores dessa teologia foi o ex-padre Leonardo Boff, que foi excomungado pela Igreja Católica, pelo cardeal Ratzinger, hoje atual Papa Bento XVI. Mas essa teologia já não está mais em foco. E a teologia da prosperidade? Para essa teologia, as bênçãos espirituais estão atreladas com as bênçãos materiais. Mas quando nós vamos para a Bíblia, em especial Mateus 8:20, Jesus vai dizer que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele vai dizer que as aves têm ninhos e as raposas têm cobiço, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não sou contra que alguém tenha bens, bênção, nós podemos ter bens e abençoar muito mais as pessoas e o reino de Deus e a nós mesmos, mas na Bíblia não tem só pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente. Tem muitas pessoas de Deus que também viveram na pobreza e deram testemunho da sua fé e não abandonaram. Por que nós cristãos descansamos e cultuamos a Deus principalmente no domingo e no Antigo Testamento é no sábado? A palavra sábado, ela quer dizer descanso. Nós entendemos que o domingo é um dia, evidente que é o dia do Senhor também, pela Bíblia, mas não aquela coisa fechada de doutrina, porque é um dia que normalmente nós temos descanso, nós temos folga nos nossos trabalhos e nós separamos esse dia para servir ao Senhor. Poderia ser qualquer outro dia da semana, se assim tivermos condições de servir a Deus. O que você vê com relação a esses novos movimentos? Sal grosso, correntinha da bênção, lencinho que tem a digital do missionário. Você vai ter essas práticas lá na sua comunidade, lá na Vila Zumbi? Negativo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e nós não vamos perder tempo com essas coisas que, ao meu ver, é uma grande ilusão às pessoas. Bem verdade que as pessoas elas precisam de algo palpável dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade brasileira, devido ao grande sincretismo religioso. Essas igrejas sabem disso, esses líderes sabem disso e eles usam desses artifícios para manipular as pessoas menos informadas com relação à palavra de Deus. Você crê na existência de Satanás? Sim, a Bíblia é clara. Quando em Lucas 9:42, nós temos ali uma passagem do jovem lunático, que o demônio o jogava no chão, na água, no fogo, e ele se machucava muito. Jesus repreende o demônio daquele menino e o dá em liberdade, novo, são e curado para os seus pais. Nós também temos a passagem de Mateus 8:28 e 34, o demoniado gadareno. Quando Jesus se apresenta, eles ficam apavorados porque não resistem a Jesus e eles pedem para entrarem numa manada de porcos. Jesus assim permite e aquela manada de porcos se precipita no mar e morrem todos afogados. E o meu irmão de Jesus também escreveu em Tiago 2:19 que se nós cremos em Deus, nós fazemos bem, porque até os demônios creem e estremecem. E hoje nós estamos no século XXI, pós-modernidade, com tanto avanço científico. Você acredita ainda que exista a possessão demoníaca? Sim, eu tenho certeza disso. Inclusive, dia 13 deste mês, nós enfrentamos uma situação dessa na congregação na Vila Zumbi. Um jovem que já tinha aceitado a Cristo, já estava em processo de libertação, ele era viciado. E ele teve na IBD pedindo a nossa ajuda porque ele queria confessar um pacto que ele tinha feito com o demônio há uns anos atrás para conseguir se deitar com a moça. E ele tirou o sangue do corpo dele com uma seringa, fez o pacto e permitiu que os demônios entrassem na vida dele. E quando ele veio para confessar esse pacto pela manhã, ele não conseguia falar porque o demônio não deixava ele falar, a língua dele travava literalmente.
Eu, percebendo da gravidade, conduzi ele para uma sala em particular, biblioteca da igreja, e quando nós fomos orar especificamente para aquela situação dele, ele manifestou, e eu precisei de ajuda de outros irmãos para nós segurarmos e repreendermos o demônio, mas em nome de Jesus saiu e nós tivemos a vitória. Para encerrar, vamos assim, um bate-bola bem rápido com relação a questões éticas. Eutanásia. Eutanásia, eu não creio que seja uma coisa boa, porque eu entendo que somente quem pode tirar a vida de uma pessoa é Deus. Não advogo da ideia da eutanásia. Aborto. Também, eu creio que é pecado. Somente Deus pode tirar a vida de um ser humano. A não ser em casos extremos, mas tem que ser analisado particularmente, né? Pena de morte. Pena de morte também eu creio que é pecado, sou contra. Os Estados Unidos têm pena de morte, nem por isso diminui a criminalidade e a violência. Sou contra. Clonagem humana. Também sou contra. Bem, irmãos, haveria ainda muita questão para a gente discutir, mas eu creio que já deu para termos uma ideia. Quando a gente começa a corrigir uma prova, nas primeiras perguntas a gente já vê, já imagina quanto esse aluno vai tirar. E quando a gente começa a fazer um exame também logo no início pelas respostas, a gente já começa a perceber se o candidato sabe ou não sabe. Eu quero passar a palavra ao presidente para que possa inquirir o candidato em alguma coisa que possivelmente não ficou clara, ou o presidente solicitar ao plenário se alguém deseja fazer alguma pergunta, complementar ou algo que não ficou satisfeito. Só gostaria de saber se eu tenho um pendrive aqui, se eu poderia pegar os textos bíblicos da Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia, né? Que bom ser jovem, guardar tanta coisa. Eu estava perdido. Louvado seja o Espírito Eu queria perguntar aos irmãos se tem alguma outra questão que gostariam de fazer. Está em ordem. Senhor presidente, considerando que o examinador fez 43 perguntas ao candidato, eu proponho que se encerre o concílio. Do exame. O exame. Seja aprovado. Há uma proposta que seja encerrada o momento de exame para posterior votação da matéria. Tá? Os irmãos apoiam? Alguém quer discutir? Os favoráveis digam sim. Sim. Ok. Então, nesse momento, eu vou pedir que aqueles que não são pastores, por favor, nos permitam deliberar. Eu acho que vai ser tranquila a deliberação, mas esse é um praxe que temos, né, para que haja liberdade de manifestação de todos os pastores.